Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu quero agradecer, já comecei agradecendo essa audiência do mundo todo que está aqui com a gente, China, Canadá, Rússia, Suíça, Carapicuíba, São Paulo capital, Estados Unidos, Texas, Califórnia, Alemanha. Muito obrigada, eu fico muito lisonjeada, porque a gente fala sobre uma realidade brasileira, sobre endividamento, investimentos, tudo no Brasil, e quando eu vejo pessoas de fora, eu fico muito feliz. Obrigada. E hoje, o nosso mês está iniciando, e como combinado, a gente tem o Danilo Silva, que é consultor de investimentos, manda super bem, já está até dando entrevista para jornal aqui em São Paulo, e ele vai contar para a gente, dar um resuminho de como foi o mês de setembro, e depois a gente vai desenvolvendo o que fazer com os nossos investimentos em outubro, e como sempre, quem tiver dúvidas ou comentários, manda para a gente. Obrigada, Danilo, por estar aqui com a gente de novo. Mara, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder participar contigo aqui na rádio, na Voz Delas. É sempre uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Conta, como é que foi essa reunião do cupom desse mês aí? Vamos lá, Mara. Eu até anotei aqui os pontos, né? Os principais pontos do que aconteceram no âmbito econômico, tanto doméstico, Brasil, como também fora do Brasil, agora no mês de setembro. E nós tivemos aqui no Brasil o aumento, né, a elevação da famosa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. O Copom subiu aí em 0,25 pontos percentuais, né, a taxa levando para 10,75% ao ano, a taxa Selic, mas a projeção dos economistas e dos analistas de mercado é que até final do ano a gente vai ver essa taxa subindo aí para 11,75. Então a gente está falando de ter mais 2 reuniões até o final do ano, né? A gente está falando de subir meio ponto percentual na próxima e na última, né? Então, assim, no começo de 2024, o cenário era de uma taxa Selic a 9% no final do ano. Lembra que a gente fez um programa e a gente falou sobre essa projeção? Falamos que não, a gente falou que não, né? A gente não acreditava nisso, né? Não tinha como acreditar, porque o cenário de gastos do governo, a questão da dívida pública já vinha se desenhando um cenário meio ruim, e isso influencia automaticamente na taxa de juros. Então a gente teve essa elevação, e ao que tudo indica, meio ponto percentual na próxima reunião e mais meio na última reunião até o final do ano. Na contramão, né, dessa decisão do Copom, lá nos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, a gente teve um corte dos juros. Então, lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano ele cortou os juros em meio ponto percentual. Né? Então, ele já vinha algumas reuniões mantendo os juros no patamar de 5% ao ano ali. Lá eles têm uma faixa de juros, né? Mas na média 5% ao ano. E aí eles decidiram agora cortar os juros, porque lá começou a entrar numa pequena recessão, que eles chamam recessão técnica, que é quando para de gerar emprego e tudo mais. E aí o Banco Central americano decidiu cortar os juros. E isso, para a gente aqui, é bom, porque faz vir um fluxo de dólar para o Brasil muito forte, tanto que no dia que cortou os juros lá, o dólar caiu muito aqui no Brasil, né? Porque entrou muito dinheiro, muito dólar, aí o preço cai. O preço cai, exatamente. E ajuda também a gente a reduzir um pouco aqui o que nós chamamos de curva de juros, que basicamente é os juros para o futuro, a projeção do que os analistas olham para os juros do futuro, né? Então, apesar da gente estar projetando para esse ano 11,75, para o ano que vem já começa a ter corte de novo. Então, a ideia é que essa alta hoje vai conseguir contrabalancear aí esses ajustes que são necessários para a economia. Naquele dia, Danilo, da reunião do Copom, pessoal, quem tiver dúvida, pergunta, onde eu invisto, o que eu faço, pode mandar, tá? A gente tem uns amigos que estão no mercado financeiro, a gente começou a apostar, né? Vai manter, vai subir. Todo mundo apostou que ia subir, né? Sim, sim. No mercado. E o que eu ia te contar sobre essa história de elevação? Bom, enfim, não era isso, era outra coisa, daí eu me distraí. Os títulos do governo já estão mais elevados, né?
Então. Lembrei. O que o mercado financeiro estava dizendo, eu não sei se você ouviu isso, Danilo, é que estavam, entre aspas, meio que subindo a taxa de juros, porque no começo do ano que vem a gente vai ter um presidente do Banco Central que é indicado do governo atual, e daí ele já entra reduzindo taxa. Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Mara, é assim, né? O mercado financeiro é meio estranho, assim, né? As pessoas que trabalham no mercado financeiro, porque existe muita gente que duvida da gestão do Galípolo, né? Que vai ser o novo presidente do Banco Central, e acredita que ele vai ter uma influência política enorme ali dentro, cortando juros, e tem uma outra metade que acredita que não, que ele deu indícios aí que não, porque, por exemplo, ele votou no aumento dos juros agora. Mas, né, tem uma galerinha ali que é meio, né, essa conspiração aí que o pessoal fala, né, que acredita que ele tá votando a favor do aumento dos juros para quando ele sentar na cadeira e ter a caneta na mão, ele se sair como o grande, né? Porque aí a taxa está lá estratosférica. Pô, aí até eu chego lá e reduzo a taxa em 0,5%. E aí ele vai e corta os juros, né? Assim, eu, Danilo, tenho muito temor de como vai ser a gestão dele, tá? Porque eu tenho muito temor que possa se repetir o que aconteceu na época da Dilma. A Dilma Sim. é histórico, né? Gostando ou não, foi péssimo a gestão do Banco Central no governo da Dilma por influência política, né? Então, Guido Mantega, essa galera, Joaquim Levy, mexiam nos juros por uma influência política. Isso é péssimo, né? Agora pode ser sim que o novo presidente, ele faça esse movimento ano que vem. Vamos esperar. Existe uma perspectiva, né? 70% do mercado, dos analistas e tudo mais, acreditam aí que a Selic fecha esse ano por volta de 11,75%. É uma taxa muito alta. Só que a gente não pode esquecer que a dívida do governo está subindo de forma assim estratosférica, assim, enorme, de forma muito exponencial. Está subindo muito a dívida do governo. Nós estamos com uma dívida, Mara, quando a gente fala de dívida do governo, nós estamos com uma dívida maior do que na época daquela crise sanitária que nós tivemos, maior, Sim. sem ter uma crise sanitária. Então, é gastar demais, né? Tá gastando muito, né? E um outro ponto que eu deixei anotado aqui, que foi bom pra gente aqui, economia brasileira, é que a China anunciou um pacote de estímulo lá para a economia. A economia chinesa também tá ruim, né? Ela cresce muito, bem mais que o Brasil, só que abaixo da expectativa. E aí eles anunciaram o estímulo da economia, e esse estímulo vai principalmente na área da construção civil, né? Então estimula ali obras, e isso ajuda demais o Brasil, porque o Brasil ele é líder no minério de ferro através da Vale. E tem muitas empresas que, por exemplo, a Gerdau, que vende viga de ferro, vende coluna, materiais de construção bruto, né, de forma geral, que pode ajudar muito essas empresas aí, esse estímulo que a China anunciou no mês de setembro. Então, esses foram as principais notícias, né? A gente teve a Bolsa de Valores caindo cerca de 3% no mês de setembro, por conta dessas influências de gastos do governo aí, que não está ajudando muito, e mais por conta que o presidente do Banco Central americano falou na última semana de setembro, ele falou, olha, a gente está cortando juros, mas a gente não vai cortar na velocidade que vocês acham. Aí o mercado foi lá e penalizou as ações, porque as ações são totalmente influenciadas pelos juros. Exatamente. Bom, pessoal, agora 12h09, já tivemos um apanhado do que foi setembro e o que vai ser até o final do ano, e estamos aguardando perguntas sobre investimentos, onde aplicar, o que é isso, o que é aquilo, pode perguntar para a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já, não sai daí, @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12h16, e o Aloísio de São Paulo, muito obrigada, Aloísio, pela audiência. Quero agradecer aos mineiros de Betim, de Nova Lima, Bambuí, Lagoa da Prata, Confins, muito obrigada por estarem aqui. O Aloísio fala assim, eu também tenho muita preocupação com as futuras alterações do Banco Central. É um jogo político que não se preocupa com a economia do país. Além da falsa interpretação que gastar mais é melhorar o poder aquisitivo das pessoas. E aí, Danilo?
Não, a Luísa está completamente correto, né? Então, a gente percebe que não existe um cuidado, um zelo pela economia que, na minha opinião, eu não sou economista por formação, mas atuo na economia, né, querendo ou não, na minha opinião, a economia, ela é a espinha dorsal, ela é o principal ali de um país, porque se a economia está ruim, automaticamente não gera trabalho, não tem uma boa saúde. Então, quando um governo ele tem disciplina econômica, é excelente para um país, o país se desenvolve, né? E o outro ponto que o Aloysio ali falou, que é essa falsa interpretação de que gastar mais é melhorar o poder aquisitivo das pessoas. E esse governo, ele tem essa filosofia, né? Assistencialista e o etc. presidente fala de forma aberta, assim, ele fala, quando a gente aumenta o nosso gasto, para nós não é gasto, é investimento. Só Exato. que é um gasto a mais que você está colocando ali. Se você não tem como uma receita que complementa esse gasto, vai dar um furo, né? Então, por exemplo, quero fazer um curso de inglês. Poxa, é um investimento você aprender inglês, né? Eu estou trazendo isso para um âmbito pessoal. Só Exato. que, além de ser um investimento, ok, você vai aprender inglês, uma outra língua, vai ser um custo recorrente que você vai ter na tua vida financeira. Então, você precisa ter uma fonte de renda para pagar esse inglês, seja seu salário, uma fonte extra. O governo é dessa mesma forma. Quando ele aumenta o gasto, ele precisa ter uma fonte de renda. E o governo, pessoal que nos escuta, ele não produz nada. Quem dá dinheiro para o governo é a gente, através dos nossos Exatamente. Os impostos. O impostos. governo não produz nada, é a gente que produz. Só tem uma diferença, né? Quando a gente resolve fazer um curso de inglês e assume esse custo, se a gente não tiver renda para isso, a gente fica endividado, né? O Sim. governo não, ele vai lá e aumenta o imposto. Ele aumenta o imposto. Só que o que acontece? Existe um negócio até que ficou muito famoso nas últimas eleições para presidente, que é curva de Laffer. Não sei se você já ouviu falar, Mara. O que ela fala, né? O Laffer foi um economista, se eu não me engano, prêmio Nobel, alguma coisa assim. Mas o que ele fala? Que o governo ele consegue aumentar o imposto até X valor. Né? Depois não vai dar mais. Depois ele não consegue. Depois o efeito de arrecadação não é benéfico para o governo. Ou seja, ele pode até aumentar o imposto quanto ele quiser. Só que o que vai acontecer? As pessoas que tinham dinheiro para investir vai parar de abrir uma empresa, parar de abrir os negócios. Então a arrecadação diminui. Então pensa só, hoje o governo está conseguindo aumentar a sua arrecadação, mas está gastando muito, então está com déficit. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir nem aumentar mais a arrecadação, porque ele vai continuar aumentando imposto, só que as pessoas vão deixar de abrir empresa, deixar de abrir os seus negócios, e aí não tem como pagar imposto se não tem faturamento. Gira, né? Exatamente, travam os negócios. Pensando nesse cenário, né? Ai, meu Deus. Muitas pessoas falam assim, mas eu gosto que a taxa Selic está alta, porque os meus investimentos rendem mais. Então, o que eu queria que você contasse aqui para a gente? O que seria interessante a gente investir neste momento que a taxa de juros está alta? Tá, vamos lá, Mara. Por que a taxa de juros está subindo, né? Porque existe um temor por parte do Banco Central. A responsabilidade do Banco Central é não deixar que tenha inflação. O Banco Central ele tem que cuidar da inflação, né? Então ele não pode deixar estourar a inflação. E no Brasil nós temos um histórico péssimo de inflação, naquela época que de manhã era um preço, à tarde outro e tudo mais. Então, quando ele inicia um processo de aumento dos juros, ele faz isso porque ele vê antecipadamente que pode ter inflação lá na frente. E o Aloysio, ele trouxe um negócio aqui muito legal, que ele fala assim, essa falsa interpretação de que gastar mais é melhorar o poder aquisitivo das pessoas. Quando o governo ele começa a gastar mais com benefícios sociais, começa a dar muito dinheiro na mão das pessoas, as pessoas começam a gastar mais, começam a consumir mais. E aí, automaticamente, muita gente gastando e a oferta se mantendo a mesma coisa, o preço das coisas sobe. Então, o preço da carne sobe, o preço do sacolão sobe. E aí, o Banco Central ele já se antevê isso. Ele olha lá na frente e fala, olha, estamos vendo que a inflação futura pode subir. Então, eu já inicio um processo de juros agora para tentar diminuir esse impacto. Diante disso que eu expliquei agora, quais são as melhores alternativas de investimento? Você investir em ativos ligados aos juros, aí nós temos aí, por exemplo, existem várias alternativas que pagam 100% do CDI. O CDI é a taxa de juros dos investimentos ali, né? Eu não vou entrar em explicações mais detalhadas agora, mas é os juros dos investimentos. Mas também ter investimentos ligados à inflação, ao IPCA.
O próprio Tesouro Direto oferece. E olha, aqui vai um adendo. Hoje, infelizmente, a gente não pode investir nos títulos do Tesouro Direto hoje, porque eles estão de greve. Eles estão de greve, Os servidores públicos que cuidam do Tesouro Direto estão de greve e não querem trabalhar, então nós não podemos investir nos títulos do governo hoje. Não é, já faz alguns dias, né? Já faz alguns dias. Tá ou seja, por um lado é bom que o governo não se endivida mais, né, Mara? Exato, isso é bom, porque ele não está. Mas para nós que gostamos de investir, não dá dando para investir. Deixa eu falar aqui, o Leandro de Minas Gerais. Leandro, obrigada por estar aqui com a gente. Ele coloca assim: o cenário atual está assustando nós que somos empresários. Em uma reunião na FEComércio da nossa cidade, ficamos assustados com as previsões. Leandro, eu até printei isso aqui, porque eu vou utilizar nas minhas redes sociais, porque, assim, realmente, o cenário, ele tá... O que se desenha para frente é uma coisa meio ruim para a economia. Para quem tem grana para investir, Mara, vai passar bem, porque vai ter várias oportunidades de investimentos. Agora, para quem não tem grana para investir, para quem vive da economia real, existe uma perspectiva de inflação alta nos próximos meses, inflação subindo aí nos próximos meses. Existe uma perspectiva ruim para a economia, tá? Esperamos que isso não se concretize da forma como todo mundo está projetando, mas existe sim essa projeção ruim. Então, e sabe o que mais eu penso? Nós somos um país agrícola. Sim. Já foi a época que a gente era país industrial, né? A gente é um país agrícola e o que mais sobe é a alimentação. Então, mas sobe a alimentação, mas o fator que influencia na alimentação não é só o fato de sermos um país agrícola, né? Então, vou te dar um exemplo. Como que a comida chega no mercado? Através do transporte, caminhão. Sim, o resto que agrega para aquilo, né? Exatamente. Então, a linha de transporte, de logística, tá subindo assim de forma assustadora, né? Hoje, o custo logístico é muito caro, né? Eu vou dar um exemplo assim básico. Esses dias eu fui fazer uma cotação para levar um pessoal para Ibiúna. Assim, coisa do dia a dia. Precisamos ir numa chácara em Ibiúna, quanto custa uma van? Eu falei, R$700, R$800, não. Não. R$1.600, Ibiúna, Mara. Eu moro aqui em Osasco, para quem não sabe, eu moro em Osasco. Ibiúna o quê? 100 quilômetros? Não é nem 100 quilômetros, é menos. É Ibiúna, Raposo Tavares. R$1.600, R$1.700 são os orçamentos. Por quê? O custo está elevado do diesel. Está muito grande o custo que envolve, né, a comida chegar no mercado, né? Exato. Então, assim, diante desse cenário, cara, investir em aplicações pós-fixadas, que a gente chama, né? Pós-fixada é que ganha uma taxa de juros, no caso o CDI, e investir em títulos indexados ao IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. Eliandra, de Brasília, obrigada por estar conosco. Ela fala assim: o governo está arrecadando mais porque está pressionando o pequeno empresário que ainda está tentando se manter no mercado. Ainda reflexos pós-pandemia. Eliandra, eu concordo em partes com você. Eu não acho que é reflexo do pós-pandemia, tá? Por quê? Porque se a gente for olhar para outros países, já passou os reflexos do pós-pandemia. Aqui é que a gente ainda está nesse marasmo, né? Aqui a gente vai ficar 4 anos com esse governo falando que é reflexo do pós-pandemia. Nada é culpa deles. Sempre é culpa de alguma coisa. Esse governo é assim, tá? Nada é culpa deles. Né? Eles não fazem nada de errado. É sempre culpa do governo anterior, é sempre culpa da pandemia. Estamos indo para o 3º ano de governo e vai continuar ruim. Sabe? Eu acho que o que a Leandra quis dizer com pós-pandemia o empresário, ele ficou ali, se endividou, e ele está agora, ele está 2, 3 anos tentando se recuperar para poder tocar a vida. Então, aí o que o governo faz? Ao invés do governo falar assim, ó, empresário, eu vou gastar menos aqui do meu lado, eu vou diminuir os meus ministérios, ao invés de 39, vou deixar 20 ministérios, vou diminuir gastos com secretaria de não sei o que lá, secretaria do peixe, secretaria de não sei o que lá, vou diminuir gasto com isso. Que só serve para emitir carteirinha para pescador. Entendeu? Eu vou diminuir gasto com isso e vou deixar vocês tocarem a economia. Vou deixar vocês tocarem aí, para a gente estimular o negócio. Não, o governo fala, não, deixa no meu peito que eu vou dar conta. E o governo não dá conta, pessoal. A educação é péssima, a saúde é péssima, o governo não dá conta.
Isso já é mais do que provado. Não precisa nem a gente falar, né? Não precisa falar, tá aí. Esses dias eu postei um vídeo na minha rede social, Mara, falando, se você perguntar para qualquer pessoa, você gosta de político? Todo mundo, Mara, vai falar que não. Eu nunca vi uma pessoa que fala, eu amo político. Só que aí, quando a gente vai falar sobre economia, sobre saúde, sobre educação, aí todo mundo acredita, a maioria das pessoas acredita que o governo tem que dar conta de resolver, e não vai resolver. Não vai. Aproveita, fala a sua rede social. Eu mudei até meu arroba esses dias. Eu vi! Você viu? Porque todo mundo me chama de Danilão. Falei, quer saber? Danilão Investimentos. Fica até mais fácil, né? Isso. Então, meu Instagram, @Danilão Investimentos. Pode seguir lá, pode mandar direct, perguntar. E no YouTube também, Danilão Investimentos. Procura lá que você vai encontrar o perfil. Tudo igual. Agora vai ficar tudo igual. Gente, olha, você pode mandar perguntas e comentários pelo nosso site, para quem está ouvindo a gente aí, ou pelo WhatsApp 31 98308 5976. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já, conto com a audiência de vocês, não sai daí, @Mara Descomplica. Vamos lá agora, 12 horas e 35 minutos. Aqui em São Paulo tá tanto calor, não tá, Danilo? Muito, 30 e poucos graus, 34 graus. Meu assim. Deus, olha, haja organismo para aguentar esse calor, frio, né? Vamos lá, gente. A gente já falou com a Eliandra, né? Sim. Nós temos gente da Argentina, Tucumã. Conta pra gente como é que tá aí com o novo presidente, o Milei. Você pode mandar pelo site ou pelo WhatsApp, tá bom? O pessoal de Minas, São Luís do Maranhão, Barreiras, Bahia, Contagem, Minas, muito obrigada pelo apoio. Danilo, investir na Bolsa de Valores nesse momento é uma boa ideia ou não? É uma boa ideia, mas existem as condições, né? Mas o investimento na Bolsa de Valores tem que ter uma perspectiva de longo prazo. Tá? Tem que ter uma visão, um horizonte de investimento de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, eu falo quantos anos, Danilo? Vamos colocar aí 5 anos, a partir de 5, 6 anos? O mínimo, né? Isso, a partir disso, né? A partir disso. Né? Menos que isso, esquece. Né? Porque tem um negócio que a gente chama, quando a gente vai falar sobre investimento na Bolsa, que é o custo de carrego, né? Ou seja, é o custo que você tem, mesmo que não é um custo financeiro, de fato, que não sai do seu bolso, mas você tem um custo ali de ficar com aquele papel, com aquela ação na sua carteira, um bom tempo com ela parada, ela de lado. Então, hoje, a gente começa a enxergar que a Bolsa vai ficar esse tempo aí de lado, até que as coisas melhores na questão de taxa de juros, na questão de contas públicas aqui para o lado do Brasil, né? Só que eu estava falando isso ontem, aliás, para alguns dos meus alunos que eu dou aula de segunda-feira à noite, e eu falei para eles, olha, gente, a Bolsa brasileira está muito barata. Para quem tem paciência e tem dinheiro para investir, a Bolsa é um excelente local para investir agora, né? Então, as ações estão muito baratas. E aí eu falei uma frase que eu quero até deixar aqui, que é a frase que eu falo para todo mundo, é assim, as ações, Mara, ações na Bolsa, elas não é um fim, elas é um meio. Né? Como assim um meio, Danilo? Você investe nas ações, mas na verdade o que você está fazendo é investindo em empresas. Exato. Empresas que têm projetos de longo prazo, que passa por ciclos, né? Por exemplo, a Vale. A Vale estava muito barata, tá muito barata. Cotada ali a R$60. A Vale já esteve cotada a R$150. Tá cotada agora a 60. Mas por quê? Porque ela está num momento de ciclo ruim. O ciclo da commodity, que a Vale ela faz minério de ferro, tá muito lá embaixo, né? O minério tá barato demais, as economias não estão... Mas a longo prazo sempre é importante. Sempre é bom ter, e até Vale, por exemplo, pode ser aí uma sugestão, mas é importante conhecer o seu perfil de investidor, né? Exatamente. A Monique, que é do Maranhão, obrigada, Monique. Ela coloca, ótimo programa, muito obrigada. É bom ouvir pessoas como vocês que não se vendem para as falsas promessas. Por isso, estudar é tudo. Concordo, tem que aprender, né, Danilo? O melhor investimento que vocês podem fazer, gente, eu sou professor e eu falo isso assim
todos os dias, todo momento. O melhor investimento que a gente pode fazer é estudar. Ninguém vai roubar o conhecimento de vocês, não tem como entrar no cérebro de vocês e puxar o conhecimento, sabe? É o melhor investimento. Sabe que tinha uma coisa que me irritava quando eu trabalhava no banco? O banco ia lá e dava um curso para uma pessoa, né? Aí a pessoa virava e falava assim, não, mas para que esse curso que eu não estou usando ele para nada? Escuta, mas uma hora na sua vida você vai usar. Você vai usar. Aprender não ocupa espaço? Não ocupa espaço. Pelo contrário, né? Ele aumenta o espaço do seu cérebro ali, né? Quando você vai aprendendo mais. Então, invista nisso, pessoal. Eu sei que hoje em dia, Mara, existe um preconceito muito grande com pessoas que vendem mentorias na internet, cursos. Existe um preconceito, por quê? Porque a internet tem gente boa e tem gente ruim. Agora, se você conseguiu avaliar naquela pessoa que não existe falsas promessas, promessas de ganho rápido na bolsa, gente, pula fora dessas apostas esportivas, Mara. Nem me fala. Pula fora, gente. Vamos falar um pouco sobre essas estatísticas, né? Você viu que de cada 10 pessoas, 7 fazem investimentos em jogos de azar? Não é nem investimento, Mara. Faz aposta. Faz aposta em jogos de azar. Esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma reunião, eu e várias pessoas que trabalham no mercado, com um CEO de uma grande rede de supermercado no Brasil. Um supermercado gigante no Brasil. E olha o que ele falou. Nós estamos percebendo uma mudança no consumo das pessoas. De alimentos, porque não está sobrando dinheiro. E aí eles foram pesquisar o porquê. Aposta esportiva. Aposta esportiva, cassino online, esses negócios tudo, né? Então assim, gente, sai disso, galera. Sai disso, isso não vai trazer, sabe? Não vai trazer o que você precisa. Se chama jogo de azar, não de sorte. Exatamente. Vai estudar, entender como que funcionam os investimentos e pensa sempre na aposentadoria. Eu fico mordido de raiva, Mara, quando vem uma pessoa para mim com 35 anos falando, quero me aposentar logo. Pelo amor de Deus, vai trabalhar, rapaz? 35 anos, com vigor, tá com força. Você sabe que quanto mais velha eu fico, mais eu trabalho. Eu não sei por que eu faço isso. Fala, não é, Mara? Pessoa com 30 anos, quero me aposentar, quero viver de renda. Pelo amor de Deus, olha a mente da pessoa. Mas só dá para viver de renda se você trabalhar a vida toda e poupar dinheiro. Exatamente. E ainda assim, o que vai acontecer? A gente vai chegar na época da aposentadoria e se você tem consciência, você vai falar, cara, eu não posso parar de trabalhar, porque o trabalho, além de me dar dinheiro, ele faz com que eu estimule o meu cérebro, os meus músculos, os meus nervos. Então eu vou pisar no freio, vou trabalhar um pouco menos. Isso. Mas vou continuar trabalhando. Eu também acho. E essa questão aí dos jogos de azar, eu até postei, foram 2 bilhões de dinheiro de Bolsa Família que foram para jogos de azar. Porque quem tem um pouco de consciência financeira, que está na classe média alta, não vai para isso, sabe? Não vai. Então, assim, atinge os mais pobres. E aí, tem até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que inclusive é de autoria da presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores, a Gleice Hoffmann, né? Eu até postei nas minhas redes, eu falei, eu nunca pensei que ia concordar com eles, mas dessa vez eu concordei. E esse projeto de lei é que proíbe propaganda desse tipo de... querem fazer igual o cigarro, né? Já vai dar uma ajuda. Porque as propagandas, elas estimulam a pessoa a fazer porque promete muito. E depois pega um influencer que tem uma vida boa e a pessoa começa a pensar, ela está divulgando o jogo, então ela tem essa vida, eu também vou ter. Não é assim. Você também é procurado para divulgar jogos de azar? Toda semana. Eu também. E olha, valor... exorbitante, né? Você fala, caramba, meu. Valor que eu trabalho o mês todo e não ganho. Mas eu falei outro dia, uns eu até bloqueei. Outro dia o cara insistiu muito, eu falei, amigo, eu não ganho dinheiro a qualquer preço. Então, obrigada, mas não aceito sua proposta. Mas era uma proposta bastante interessante financeiramente. Isso aí tá dominando. Eu ainda falei para ele assim, tudo por dinheiro é só o Silvio Santos, comigo não. Boa. Eterno Silvio Santos. O que você ia falar? Então, sobre a Bolsa. Então, é uma ótima oportunidade. E aí, se você
quer ser um pouco mais conservador, mas quer estar dentro da bolsa, tem os fundos imobiliários. Eu gosto de falar dos fundos imobiliários, falo toda vez que eu tenho oportunidade, eu vou enfiar fundo imobiliário no meio da conversa. Vamos para um breve intervalo, para o nosso último intervalo, e na volta vamos tirar dúvidas de pessoas que querem saber sobre investimentos, podem mandar para a gente, e vamos dar um foco no fundo imobiliário, que ele é mais detalhado, né, Danilão? Sim. Né, Danilão? Danilão Vamos. Investimentos. É isso aí, Mara. Danilão Investimentos. E @Mara Descomplica. Quem ainda não me segue, vai lá. Todo dia tem dicas de finanças pessoais, empreendedorismo. E o Danilo, o canal dele do YouTube é bem bacana. Tem bastante gente lá seguindo, né, Danilo? Tem quase 18 mil inscritos lá, 3 mil no Instagram, bem bacana. Sensacional. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já. @Mara Descomplica. Vamos lá. Fundos imobiliários, Danilo. Conta para a gente o que é e como investir. Vamos lá, Mara. Bom, o brasileiro, ele cresce ouvindo dos avós, dos pais, dos tios, que quem compra terra nunca erra, né? Então a gente já tem na nossa veia essa questão de investir em imóveis, né? Só que investir em imóvel, cara, precisa de uma grana, né? Um imóvel hoje aí baratinho no Brasil tá o quê? 300 mil reais? 200 mil reais? É. Então você precisa de uma grana, você precisa cuidar desse imóvel, pagar os seus impostos, IPTU e tudo mais, inquilino, lidar com o inquilino. E aí qual que é uma solução para você investir no setor imobiliário, mas sem toda essa dor de cabeça? São os fundos imobiliários. Basicamente o fundo imobiliário é um local, é um tipo de investimento onde várias pessoas investem, os valores que tem disponível ali, R$ 1.000 de um, 5 mil de outro, 50 mil de outro. E aí tem um gestor, né, uma empresa ali que é do setor financeiro, que tem como função direcionar esses recursos para o setor imobiliário, seguindo a política de investimento, né? Então, por exemplo, quando você vê um shopping em São Paulo, um shopping em São Paulo, shopping Tietê, sei lá. Poxa, quem que é dono desse shopping? É um fundo imobiliário. Então, esse fundo imobiliário, ele compra alguns espaços, né? Por exemplo, um fundo imobiliário de shopping vai comprar shoppings pelo Brasil todo, vai alugar ali os espaços desses shoppings e vai receber o aluguel todos os meses. E aí, por lei, os fundos, eles devem distribuir 95% de toda a receita líquida que eles gerarem, eles devem distribuir para os cotistas. Essa distribuição na lei fala que é semestral, mas culturalmente no Brasil acontece mensal. Todos os meses a gente recebe ali uma renda desses investimentos aí, desses fundos imobiliários. E aí existem vários fundos imobiliários, de shopping, de galpão logístico, quando a gente vai viajar na rodovia, que a gente vê aqueles galpão muito grande, é de fundo imobiliário, tem de prédio comercial, tem até fundo imobiliário de cemitério agora. Então, para quem quer investir no setor aí, que é um setor que nunca vai ficar, né, na mão, né? Você pode investir em fundo imobiliário de cemitério e vai ganhar uma renda ali todos os meses. Basicamente é isso. E o que a gente tem que ter em mente, pessoal que está ouvindo a gente, é que é um investimento em renda variável de longo prazo. É um investimento de longo prazo em renda variável, mas tem uma volatilidade menor. Né? O que é volatilidade, Danilo? Volatilidade é o risco daquele investimento, né? Quanto aquele investimento se mexe para cima e para baixo. As ações se mexem mais. Fundo imobiliário, eles se mexem também, obviamente, mas tem uma intensidade menor, porque é o setor imobiliário, né? Então tá ali o imóvel físico, tem os fundos imobiliários de papéis que investem em LCI, em CRIs, né? Ao invés de investir no imóvel diretamente, ele investe em ativos ligados ao setor imobiliário. Então a volatilidade é menor, mas ainda assim está sendo negociado na bolsa, é um ambiente de renda variável, então é um investimento para médio prazo mesmo, para médio e longo prazo. Eu gosto de utilizar o fundo imobiliário até para uma aposentadoria. Para uma aposentadoria, sim. Porque tem gente que fala assim, eu vou comprar um imóvel porque depois vai ajudar na minha aposentadoria. Então faz um fundo imobiliário. Ó, né? Você tem uma renda mensal depois, né? Eu estou estudando muito, porque semana que vem eu vou dar uma palestra
numa imobiliária, né? Então, Legal. imagina, vai ter um monte de corretor de imóvel ali. Então, eu estou estudando muito o setor imobiliário para eu não chegar lá e falar para os caras, não vale a pena comprar casa, né? Poxa, meu público é tudo corretor, né? Então, assim, o que eu tenho percebido, tá? Inclusive, eu tenho um cliente que ele investe muito no setor imobiliário lá no Mato Grosso, e ele está me dando uma aula sobre isso. Investir em imóvel para você reformar e vender, aparentemente vale a pena. Sim. Demora um pouco. Só que você tem que conhecer o setor. Você tem que conhecer já. Você tem que ter um comprador fiel já, uma pessoa que compre, sabe? Você tem que saber todas as burocracias, porque existe burocracia de cartório e tudo mais. Agora, você comprar um imóvel para alugar não vale a pena. Não vale. Em São Paulo, o aluguel máximo que você vai conseguir de um imóvel é de 0,5% do valor de um imóvel. 0,5% com muita sorte. Com muita sorte. Com fundos imobiliários hoje, você está conseguindo 0,9%, 1% isento de imposto de renda e com risco baixo. Isso. E com a hora que você quer vender, é só pedir o resgate. Isso, tem liquidez. Não tem custo de manutenção do imóvel. Exatamente, é isso Não aí. corre o risco do inquilino atrasar o pagamento, de um inquilino ficar te perturbando. Eu penso assim, sabe, Danilo, essa questão do imóvel, eu acho que um imóvel para a gente morar é bastante saudável. Tem que ter. Tem que Traz ter segurança, conforto. Segurança, tranquilidade, essa coisa aluga e muda, aluga, muda, para mim não dá. Agora, comprar imóvel para alugar não é um bom investimento. Não é um bom investimento, não é um bom investimento. Você vai imobilizar o seu patrimônio, né? Porque o imóvel não é dinheiro, o imóvel é ali a casa. E aí você vai ficar muitos meses para conseguir vender. E isso se você conseguir alugar rápido, né? Porque às vezes você fica com o imóvel fechado e não consegue inquilino. E não consegue alugar rápido. Não é? Danilo, algum recado mais aí para o próximo mês, para esse mês de outubro, que a gente já está terminando? Gente, para o mês de outubro, e não só para o mês de outubro, mas para todos os meses para frente, primeiro ponto, invista em educação, pessoal. Vai estudar, procure ali uma pessoa para você aprender a investir. Aprenda. O primeiro passo para você conseguir investir de forma inteligente é você aprender. Agora, sobre economia, vamos ficar de olho nessa questão dos juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e mais importante de tudo, nessas questões de guerras que está acontecendo ali, principalmente no Oriente Médio. Isso pode desencadear um problema global grande, tá, pessoal? Muitas pessoas não têm muito, não procuram muito sobre essas informações, mas o negócio está tenso ali no Oriente Médio e isso pode influenciar outras nações, Estados Unidos, China, Irã, que é uma potência também. Então, isso pode causar um alvoroço aí nos mercados e pode, obviamente, acabar influenciando aqui no Brasil. É isso aí. Danilo, obrigada por estar com a gente, por todo esse aprendizado aqui que você passou para a gente. Mês que vem estamos juntos de novo, aí na primeira semana de novembro. De novembro, Hoje, isso. Já estou querendo 2025. O ano já está acabando. Danilo, fala de novo aí suas redes, por favor. Instagram, @Danilão Investimentos, Danilão Investimentos. YouTube, Danilão Investimentos. E TikTok, Danilão Investimentos. Você também tem TikTok, né? Tudo. Tá certo, tem tudo. Gente, muito obrigada pela audiência. Rádio, obrigada pelo apoio que me dá esse tempo todo aí, 3 anos que a gente já está junto. Muito obrigada. Semana que vem estaremos de volta com um assunto muito interessante. Fica com a rádio. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve e acompanha a nossa programação. Todo dia tem um programa espetacular para você ao meio-dia. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, Danilo. Obrigada. Tchau, Mara. Boa semana. Tchau, Obrigado, tchau. também.